Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora e eu quero muito contar com a sua companhia. E você já sabe, todos os sábados nós temos um encontro marcado aqui no SBT para tirar dúvidas de quem está escolhendo um curso ou uma profissão. É nosso compromisso te ajudar nessa difícil tarefa. Nós também estamos atentos ao que está acontecendo dentro das escolas, das faculdades e empresas. E uma das questões que mais vem chamando a atenção nos últimos anos é sobre a violência no ambiente escolar. Aí surge a necessidade de compreender a agressividade e como ela pode ser abordada durante a prática pedagógica. É aí que entra o papel da educação emocional e social, que é o nosso tema de hoje. E nós vamos mostrar vagas disponíveis na nossa região. E tem ainda o concurso que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso. São mais de 300 opções à sua disposição. Bem, então vamos ao que interessa. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores de São Paulo mostra que 8 em cada 10 professores já viram ou sofreram algum tipo de violência nas escolas. Números assustadores que comprovam que o problema precisa de uma solução rápida e efetiva. E aí, existe uma forma de melhorar essa situação? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o professor João Roberto de Araújo, que é fundador e orientador de um sistema de educação, e o professor e escritor Luiz Puntel, que acompanha o desenvolvimento desse processo de aprendizagem. E quem vai nos ajudar a fazer pergunta são os alunos do Colégio Pablo Picasso de Sertãozinho. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. E aí, vocês já presenciaram, já acompanharam algum caso de violência em alguma escola? Tem acompanhado isso? Preocupa? Muito? Como é que a gente faz, Araújo? Tem jeito de resolver? Parece que a coisa está tão adiantada, né? Tem hora que a gente acha assim, está tudo tão perdido. Dá para a gente resgatar? Perceber que a violência é grave, que nos incomoda, é tranquilo. A dificuldade é encontrar as respostas para enfrentamento desse problema. Há 3 grandes eixos para nós focarmos. O primeiro eixo é o eixo da repressão legítima, polícia, justiça, melhoria da legislação. Naturalmente que isso ajuda, mas é preciso muito cuidado porque estas respostas de repressão, subir o tamanho, aumentar o muro, segurança física, polícia na rua, é importante, porém não enfrenta o problema nas suas raízes. É preciso passar para um segundo eixo, que é o eixo das políticas sociais, os bolsões de miséria, os bolsões de pobreza, dificuldade com alimentação, com moradia, criam ou favorecem o aparecimento da violência. Geração de renda, de emprego e etc., são respostas importantes. Mas a resposta mais importante que nós imaginamos é a resposta da educação para a paz, como sinônimo de educação emocional. A violência acontece porque existe um generalizado analfabetismo emocional na nossa sociedade, entre os adultos e nas crianças também. Você, Puntel, dentro da sala de aula, né, você tem trabalhado com vários alunos de diferentes também níveis sociais, né? Projeto como esse do Araújo e ideias dessa forma tem surtido efeito e tem conquistado melhor esses alunos para que mudem seus comportamentos? Essa é a solução, porque se você analisar que na escola nós damos muita ênfase à lógica matemática, ou seja, aos conteúdos, seja de matemática. Estou pensando no ensino médio, não é? Das meninas aí do Colégio Picasso que visitam o programa, seja no ensino médio, ou seja, física, química, matemática, biologia, e seja também no ensino fundamental, nós nos preocupamos muito, nós professores, com conteúdo, mas não em sentir a emoção, ou seja, desse aluno que não chega. Se ele está com raiva, se ele está alegre, se ele está feliz, se ele tem problema em casa ou não, quando ele entra na sala de aula, nós quase que fechamos essa porta para ele externar, para ele se colocar. E isso é que a educação emocional vem ao encontro dessa necessidade. Mas falou das disciplinas. Hoje nós aprendemos português, matemática, história, geografia. Deveria, então, ter uma disciplina de educação emocional?
Talvez a expressão disciplina seja forte, é preciso desenvolver esses conteúdos, é necessário ter essa abordagem. Hoje é claro em todo o mundo o reconhecimento de que nossa escola é muito racional e negligencia essa dimensão emocional. Nós precisamos considerar que o sucesso de qualquer ser, particularmente de vocês, que são tão jovens aí sonhando com o futuro, não é só o sucesso socioprofissional que vale. Não é só passar bem no vestibular, ficar rico, ganhar dinheiro. É preciso ser feliz. Nós temos muita gente que tem status na sociedade, que tem dinheiro, que tem casa bonita, que se veste bem e quer se matar, porque está muito mal resolvido com as suas emoções. O sucesso precisa ser equilibrado entre o socioprofissional, que é importante ganhar dinheiro, é importante ter sucesso profissional, mas a educação até hoje não focou essas necessidades. E as nossas crianças, desde o fundamental, no médio e na própria universidade, não questionam estes conteúdos. A nossa proposta é de sistematizar na educação a educação emocional. Não termos apenas abordagens pontuais, uma palestra de vez em quando, mas dar para esta dimensão importante da vida o mesmo status que nós damos para a lógica matemática, linguística, memória. Ou seja, entrar com aulas semanais, regulares, professores formados, preparados para isso. Mais uma obrigação para a escola? Porque os professores colocam muito isso, né? Nós temos que educar, nós temos que formar, e cadê os pais? Talvez, cadê os pais é uma questão que valeria a pena. Eu penso, o Edgar Morin tem duas perguntas importantes. Quem educa o educador e quem educa a comunidade? Quem educa o educador, a gente sabe que são educadores que se destacam e repassam para os demais. Mas quem educa a comunidade é muito mais complexo. A mídia, os programas, vários integrantes da sociedade. Mas está reservado para a escola um papel fundamental na educação da comunidade. A escola que recebe os alunos do bairro e deve ser preparado. Uma visão de futuro da escola é uma escola que olha para dentro dos alunos, da pedagogia, mas uma escola com profissionais na área de psicologia, de sociologia, de comunicação, para acolher. Hoje o professor sobrecarregado na sala de aula também tem que acolher a comunidade. A escola do futuro será estruturada para olhar para dentro e olhar para fora e acolher, mas a escola não vai fugir desse papel fundamental de educação da comunidade. Agora, Puntel, o que também é complicado, porque os professores estão aí passando por isso, por grandes dificuldades, e também não foram treinados para resolverem esses problemas, que são problemas sérios. O professor, esse modelo que nós temos, ele é um modelo já sucateado, ou seja, ultrapassado. Imagina você, nós estamos aqui diante de 10 jovens, não é? Que vieram lá de Sertãozinho. Multiplique isso por 5, ou seja, uma classe de 50 jovens, 50 alunos, com as várias formações, com os vários desejos, interesses e valores, e só você aqui de professor para passar, no meu caso que é professor de português, para discutir a linguagem, a língua portuguesa durante 50 minutos. Porque depois desses 50... com o celular, não é isso? Exatamente, exatamente. Quer dizer, o modelo da escola é que é fragmentado e essa fragmentação já é contraproducente. Porque se eu entrar para dar uma aula de gramática e depois o professor que me suceder der uma aula de redação, parece que são duas matérias diferentes e não são. Então, essa fragmentação, mais a questão da estrutura, da capacitação do professor, como você bem colocou, não é? E essa capacitação que precisa ser constante e que muitas vezes não há. Então, o professor, ele chega a ser relegado pelo Estado, pelos órgãos governamentais, para dar justamente essa mão a ele. Ele tem que saber a disciplina e ele tem que saber agir comportamentalmente também. Exatamente. Né? Então você quer do professor, muitas vezes, que ele seja um malabarista. E aí não dá. Difícil. Nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Profissão Sucesso está de volta para dar uma dica muito especial.
Olha, você quer fazer faculdade? A minha dica é o Centro Universitário Moura Lacerda. Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos, quem continua essa história é você. E voltamos com o Profissão Sucesso, para continuar falando sobre educação emocional e social. Quero saber se os alunos que vieram lá de Sertãozinho fazer parte aqui da nossa plateia, alguém tem alguma pergunta do Colégio Picasso, Pablo Picasso? Você? Como é que é seu nome? Maria Laura. Diga, Maria. Eu queria saber se com as cotas da escola pública mudou a postura dos alunos. O que você acha? O fato de mais gente ter chance de chegar numa escola melhor, é isso? Se isso motivou? O tema, se nós trouxermos o seu tema para a questão da produção de violência, é importante lembrar que existem formas diferentes de violência. A violência explícita, do tiro, da facada, das lesões corporais. Existe a violência psicológica. Dalai Lama tem uma frase linda: as palavras não usam armas, mas ferem o coração. E existe uma violência também estrutural na sociedade. Quando você abre espaço para os jovens que não têm facilidade, que têm dificuldade financeira, que têm uma história difícil, você está, de alguma forma, contribuindo para reduzir a violência, abrindo espaço para um segmento de jovens que passam a ter oportunidade de estudar. Quer dizer, essa é a ótica na perspectiva da redução da violência. Sem dúvida, iniciativas como essa colaboram. Para incluir, eles vão se perceber. É um processo com de chance. inclusão. Tá. Chegou uma pergunta aqui da Stephanie Araújo, de Orlândia. Ela pergunta o seguinte: é verdade que a educação começa em casa? Qual o papel dos pais e professores nesse processo de construção de um indivíduo melhor e mais sociável? O que você acha, Ponteu? Eu acho assim que eu sou a somatória do quê? Do que os meus pais, os valores que meus pais me deram, mas também eu sou a somatória do que eu aprendi na escola, nos filmes que eu assisti, dos amigos que eu tenho. Então, nesse sentido, não é só o pai, os pais, mas é também a escola. E gostei muito quando o Araújo disse que a escola tem que olhar para dentro, mas também olhar para o exterior. Ou seja, as escolas, e quem é do mundo escolar sabe disso, as escolas onde o pai está próximo, a família está próxima, escola pública, hein? O trabalho da aprendizagem, o trabalho das emoções é muito mais, digamos assim, mão dupla. Ou seja, a professora, a coordenadora, sabendo que pode contar com os pais sabendo que pode contar com a escola, nesse diálogo constante, não é? Faz estabelece justamente... ali uma cooperação, estabelece uma a cooperação, sem dúvida. Ora, Araújo, a questão dos pais. Nós podemos falar, então, que ou a ausência ou o despreparo de muitos pais é que está acarretando esses filhos mais violentos? Os pais num contexto social mais amplo, não é? Porque esse pai que é, vamos usar a expressão ignorante, mas não naquele sentido pejorativo, que desconhece muito, que é mal preparado, então ele cria filhos com mais dificuldade. Agora, não é só na classe baixa, né? Não, nos Nós Estados temos exemplos de estava... classe média, classe alta, com filhos violentos também, Nós né? temos não só a violência, mas como os problemas afetivos profundos, não só nas classes socioeconômicas com mais dificuldade, mas nas classes ricas. Esta semana eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, nós não temos essa pesquisa aqui, em torno de 20% dos filhos da classe mais rica dos Estados Unidos apresentam profundos problemas de depressão
e problemas psicológicos profundos. Então você tem as duas pontas, de um lado, na pobreza, com muito déficit afetivo e outras questões, e às vezes nessa dimensão de pais e de famílias materialmente melhor estruturadas, mas não psicologicamente bem estruturadas. Às vezes há pais, vou usar uma expressão, pais enormes, que constrangem os filhos para um sucesso forçado de ser os melhores e etc., e que cria profundos problemas nas Não dão um alimento principal, Não né? dão um alimento Carinho, principal. atenção, né? Mais uma pergunta? Seu nome? Bruna, com a violência nas escolas, vimos que os alunos são mais favorecidos que os professores. E quando os professores são ameaçados, são espancados, qual é a medida que é tomada para eles? Ô Bruna, você sabe, eu queria comentar uma coisa, você sabe que esse problema não é em Ribeirão Preto, não é em Sertãozinho, a cidade de vocês, não é em São Paulo, não é no Brasil, é no mundo. Se você colocar no YouTube, professores, celular, por exemplo, o que tem de professor pelo mundo afora quebrando o celular de aluno que estava lá ou tweetando ou mexendo com o seu Só que antes celular. ele até podia fazer isso, né? E hoje ele vai receber um processo, né, Puntel? Agora você, exatamente. Agora você faz uma colocação muito boa, quando a gente falava de que precisa ter uma estrutura, uma infraestrutura com o professor precisa ganhar mais, o professor tem que ter mais horas de capacitação, o professor tem que ter menos alunos por sala de aula, não é? Tudo isso que nós não temos, por isso que eu disse que a educação e a escola está sucateada. Nós precisamos de outro modelo, um modelo que ampare o professor também. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com Profissão Sucesso. E a gente está falando sobre a violência nas escolas e sobre técnicas, sistemas, métodos para melhorar esse problema tão grave, né? Tem uma pergunta que chegou do Milton Garcia, de Ribeirão Preto. O bullying ainda é um dos grandes problemas dentro das escolas? De que forma resolver essa questão? Araújo. O bullying é a violência na escola, né? A expressão em inglês tomou esse corpo todo, mas são todas as formas de violência repetidas entre os alunos. E a educação emocional vem exatamente para enfrentar essa dificuldade. Muito rapidamente, na década de 80, escutamos pela primeira vez a expressão inteligências múltiplas. Na década de 90, escutamos pela primeira vez a expressão inteligência emocional. Nessa última década, estamos questionando como é que a gente ensina ou como a gente prepara ou desenvolve inteligência emocional nas nossas crianças. E isso se chama educação emocional. E, na verdade, para a gente trocar em miúdos, né, é justamente como é que a gente vai ensinar para eles reagirem a qualquer outra questão, né? Ou o bullying, não é? Ou reagir a uma falta de carinho, uma falta de participação dos pais, a problemas diversos, né? É um ser humano mais preparado. Todos nós precisamos disso. Mas quando começa lá de baixo é melhor, né, Araújo? Silvana, tem um ponto importante. Nós não condenamos as emoções. Nós não falamos em emoções positivas ou negativas. As emoções são conquistas da nossa história. Nós falamos em comportamentos negativos que vêm das emoções. Eu posso sentir raiva e produzir coisas boas na sociedade com a minha raiva. Eu posso sentir ciúme e me melhorar com ciúme. Mas eu posso sentir raiva e ciúme e matar alguém, destruir. De forma que o fundamento da educação emocional é desenvolver regulagem emocional, desenvolver consciência emocional, para que a criança, desde cedo, já comece a conquistar habilidades para lidar com as emoções. Especialmente as emoções desconfortáveis que normalmente criam comportamentos violentos. Você já trabalhou e tem trabalhado em várias escolas, né, problemáticas no Brasil, né? Alguns exemplos para a gente. Sim, no Complexo do Alemão estamos há 3 anos. No Rio de Janeiro. Na Restinga, em Porto Alegre, no Carminha, em Maceió, no Proventório, no Acre, lá em Rio Branco. São muitos bairros extremamente vulneráveis e que
o uso dos recursos da educação emocional que permite que as crianças falem das suas dores emocionais, elas contem os incômodos que têm, fazem diálogo, porque as aulas convencionais são aulas em que o professor fala e a criança escuta, e o aluno escuta. Na aula de educação emocional é muito importante o espaço para as crianças falarem das suas emoções e, com essa fala, se despressurizar e, naturalmente, o professor, que precisa ser formado, não precisa ser psicólogo, não é aula de psicologia, é um processo psicopedagógico, sim, mas que foca alguns pontos. Primeiro, a necessidade de conhecer as próprias emoções, ensinar para as crianças o que ela está sentindo, ensinar as crianças a perceber as emoções nos outros, ensinar as crianças a perceberem como o seu comportamento atinge o outro e etc. Você tem sentido resultados nisso aí? Não só números sentido em abordagens fenomenológicas, mas com avaliação científica mesmo, que nós fazemos pré-teste no início do ano letivo e um pós-teste no final do ano letivo, que mostra uma sensível melhoria nos comportamentos habilidosos das crianças pela percepção do professor. Mas um ponto muito importante é que hoje existe, por uma pesquisa da Unesco, uma relação clara entre clima emocional da escola e índice de aprendizagem. Hoje nós já sabemos que para uma criança aprender melhor matemática, linguagem, história, geografia, ela precisa estar emocionalmente melhor. De forma que a educação emocional não é só para reduzir a violência, é para o sucesso socioprofissional, conquistando melhores resultados com os conteúdos que a escola apresenta. Ótimo. Voltando na questão dos pais, Puntel, eu lembro que quando eu era pequena, né? Pequena não cresci muito não, né? Mas quando eu era criança, né? Você chegava de alguma forma reclamando de professor, a mãe nunca dava razão para mim. A mãe sempre, ele até podia depois procurar saber o que estava acontecendo. Mas ela no primeiro momento, você fez alguma coisa. O professor tinha muito respeito dos pais também. O que hoje acontece, a gente vê muito o contrário. Muita mãe, muito pai tirando satisfação na escola. Você acha que esses pais também erram e pecam dessa forma, fazendo com que os filhos tenham mais poder do que eles poderiam ter? Se entre os pais e a escola, entre os professores, houver esse diálogo, não é? Se o professor tratar esse menino não como número de uma caderneta, como também existe, você vai ter o quê? Você vai ter uma distensão, como a gente está falando aqui. E, evidentemente, que esse pai não vai cobrar do professor, mas se ele vai à escola, se há essa interação da escola, ele está sabendo o que aconteceu com a Silvaninha, que é a filha dele, não é? E que é aluna lá na escola. Então, diálogo. Ele vai poder avaliar melhor. Vai poder avaliar melhor. Avaliar melhor. Exato. Alguma pergunta? Seu nome? Angélica. Eu acho que é um tema muito importante que está abordando aqui hoje. E, principalmente, assim, o pai tem totalmente ligação com a escola, claro, assim como a escola tem com os pais. E eu acho que nós, pais, também, que eu sou mãe, às vezes esquece que o professor também é pai, tem problemas também em casa e entrega totalmente o filho na mão do professor e acha que tem que estar ali, dar totalmente o apoio e resolver um problema. Eu queria saber se na profissão de vocês tem alguma dica para os pais, ou tal mesmo para a escola, para estar levando os pais para participar mais, que eu acho que o ponto inicial aí é a participação total dos pais na escola. E tem a dificuldade, que eu acho que os pais, hoje em dia, quer ter mais ligação na parte fundamental. Ensino médio, por estar mais grande, acho que tem que se virar sozinho. Se tem alguma dica para a gente estar tentando levar os pais a participar mais na escola com os alunos? Na perspectiva do professor, no ensino fundamental, mais de 90% dos professores são mulheres. Não dá para pensar a educação sem pensar a condição da mulher na sociedade hoje. E a mulher está muito cansada. A mulher professora, que faz 2 períodos, e o terceiro em casa, às vezes lavando, passando e etc., com todas essas responsabilidades, não dá para pensar a qualidade da educação sem pensar a vida que esta mulher, que é 95% dos professores do ensino fundamental. É preciso que o Estado faça alguma coisa, você pediu assim, não um conselho, mas uma referência, mas é preciso também, eu arrisco dizer, que a mulher professora aqui, também faça alguma coisa por ela mesma.
É preciso um investimento nela própria para encontrar espaço, para encontrar pausa, para se cuidar. A mulher professora está indo muito cansada para a sala de aula. Naturalmente que o Estado, a escola, a política pública pode ajudar e deve, mas ela também não pode delegar para ninguém uma pausa que ela tem direito. Ela precisa acreditar na possibilidade dela se cuidar mais. É muito importante ajudar os outros, é muito importante a ação no mundo, mas é fundamental a ação sobre si mesmo. Nós estamos, as nossas lideranças estão ajudando muitos outros e não estão se ajudando. E com isso cria ressentimento, aumenta o estresse. E esse é um tema para um programa inteiro. Mais um, né? Olha, eu quero muito agradecer vocês. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Puntel, obrigada. Araújo também, muito obrigada. A vocês que vieram do Colégio Pablo Picasso de Sertãozinho também. Sejam sempre bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Olha, quer rever o programa de hoje ou outros que já apresentamos? É só acessar profissãosucesso.com.br. Está tudo na nossa TV online. Lá no nosso site você também encontra muitas notícias sobre cursos, oportunidades de concursos, informações sobre as profissões e muito mais. A equipe Profissão Sucesso também está pronta para palestras e consultorias empresariais. Falamos sobre liderança, motivação, geração Y e tudo que envolve o mundo corporativo. Para saber como nos contratar, é só entrar no nosso site e clicar no link Palestras. Agora, se está atrás de uma vaga de emprego, então preste atenção às oportunidades que levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para analista de marketing, auxiliar de manutenção industrial, biomédico, estágio em engenharia civil e técnico em segurança do trabalho. Em Araraquara, há vagas para ajudante geral, empregada doméstica, operador de empilhadeira, professor de educação física e técnico eletrônico. Em Jaú, há vagas para auxiliar administrativo, encarregado de loja, oficial eletricista, promotor de vendas e web designer. Em Bauru, há vagas para advogado, assistente financeiro, farmacêutico, projetista elétrico e técnico químico. Para mais informações, acesse o profissãosucesso.com.br. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta, quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de gestão de carreira, marketing, secretariado, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar, então não perca essa chance. Hoje os nossos entrevistados abordaram aqui a questão da violência nas escolas e falaram sobre educação emocional e social. Então responda o que foi falado aqui. Como é que a gente pode começar a melhorar essa situação da violência? Dê um exemplo de educação emocional. Como é que você pode começar ajudando? Manda pra gente. Aquela resposta que chegar primeiro vai ganhar o curso Profissão Sucesso. E se você está navegando agora na internet, não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada, um carinho grande para você e até sábado que vem, com certeza.